colapso inacreditável. É assim que parece quando uma superpotência se desfaz em tempo real, antes dominante no cenário global. A Rússia está regredindo, a troca rápida voltou, a economia está rachando e o Kremlin está se agarrando ao passado para sobreviver ao presente. Com a queda nas exportações de petróleo, sanções cada vez mais rígidas e sem fim à vista para a guerra na Ucrânia, o colapso da Rússia está se acelerando. É uma queda humilhante, quase surreal, para o maior país do mundo, sustentado por sua rica variedade de recursos naturais. Com as maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, a segunda de carvão, 22% das florestas globais e grandes quantidades de estanho, ferro, platina e níquel, entre outros. A Rússia, historicamente, conseguiu desfrutar de uma posição excepcionalmente forte no que diz respeito ao comércio internacional. Por gerações, ela não buscou parceiros comerciais nem fez concessões ao fechar acordos com países do mundo. Ela pôde apenas sentar e relaxar enquanto países de todo o mundo disputavam sua atenção, investimento e recursos. Mas tudo isso está começando a mudar. Relatórios recentes de vários veículos de notícias, incluindo a Reuters, revelaram que a Rússia está revivendo o antigo sistema de escambo, oferecendo produtos como trigo e sementes em troca de outros produtos, como carros chineses e materiais de construção. Talvez este seja o sinal mais dramático do colapso econômico do país até agora. O escambo é um dos sistemas de troca econômica mais antigos do mundo, remontando aos tempos das antigas civilizações da Idade da Pedra, como a Mesopotâmia em 6000 a.C., onde as tribos trocavam grãos, gado e madeira entre si. Esse sistema funcionava bem o suficiente em um mundo muito mais simples e antigo, onde o conceito de dinheiro ainda não havia sido desenvolvido ou difundido. Hoje em dia, no entanto, o uso do escambo é praticamente inexistente em quase todos os países desenvolvidos, e até mesmo as nações emergentes mais pobres já deixaram em grande parte essa prática antiga para trás. Mas enquanto a maioria dos países está deixando o escambo nos livros de história, a Rússia está, na verdade, adotando-o. Não por desejo nacional de retomar o escambo, mas por necessidade. E tudo isso está ligado às sanções ocidentais. Desde o início da guerra, várias nações do mundo ocidental impuseram sucessivas ondas de sanções financeiras contra bancos, empresas, oligarcas e autoridades do governo russos. O país foi cortado do sistema internacional de pagamentos Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, por exemplo, tornando muito mais difícil a entrada ou saída de recursos da Rússia, para e de outros países do mundo. Inicialmente, a Rússia encontrou maneiras de administrar e manter sua posição econômica, mesmo sob o peso das sanções ocidentais. Ela dependeu muito do Fundo Nacional de Riqueza, conhecido como Caixa de Guerra de Vladimir Putin, por exemplo. Expandiu relações comerciais com países asiáticos como China e Índia, que viraram os maiores compradores de petróleo e gás russos desde o início da guerra. No entanto, com o tempo, à medida que o custo da guerra disparou e as sanções se intensificaram, a Rússia começou a ceder sob a pressão. As últimas ondas de sanções europeias e americanas contra o Kremlin se mostraram particularmente eficazes, pois visam não apenas a Rússia, mas qualquer país que continue fazendo negócios com ela. Também, como resultado, até mesmo China e Índia, que até então estavam tão ansiosas para fazer negócios com Moscou, sentiram o impacto e começaram a demonstrar uma verdadeira relutância em investir ainda mais em recursos russos. Em setembro, por exemplo, um banco chinês decidiu oficialmente parar de aceitar pagamentos da Rússia após cair nas sanções da União Europeia. Na Índia, importadores começaram a desistir de acordos para comprar petróleo russo, sem querer ficar mal com o Ocidente, mas continuando a apoiar a indústria de energia russa. Segundo uma fonte do mercado de pagamentos, a Reuters, esses bancos e empresas dificilmente vão mudar de ideia. Bancos chineses temem ser incluídos em listas de sanções secundárias. Por isso, recusam dinheiro da Rússia e arriscam ruína financeira se perderem investimentos da Índia e China. A Rússia tem se esforçado para encontrar maneiras de contornar essas novas sanções, decidindo que um sistema de escambo básico talvez seja a única opção viável. Por enquanto, isso é algo que o Kremlin já vem pensando há bastante tempo.
Em 2024, o Ministério da Economia da Rússia publicou um guia de 14 páginas sobre transações de escambo com o exterior, orientando empresas a usar o escambo para contornar sanções e negociar com parceiros e fornecedores estrangeiros. O Ministério mencionou criar uma nova plataforma de negociação para facilitar que empresas russas fechem negócios globais por meio de escambo. Segundo o documento do Ministério, o escambo no comércio exterior permite trocar bens e serviços com empresas estrangeiras sem transações internacionais. Isso, em teoria, significa que tais transações seriam mais difíceis de serem rastreadas pelos países ocidentais, o que, por sua vez, dificulta que eles apliquem punições às partes envolvidas. Em resumo, permite que empresas russas, chinesas e de outros países continuem trocando bens e serviços sem o risco das sanções. Por muito tempo, quase não houve interesse comercial nesse tipo de transação, o que é compreensível. Como expliquei anteriormente, o escambo é uma prática ultrapassada e as empresas de hoje esperam ser pagas em dinheiro vivo pelos produtos ou serviços que fornecem. Poucos participariam voluntariamente das complexas negociações de escambo, que exigem cálculos precisos sobre valores e quantidades dos bens trocados. O risco de acordos injustos e desequilibrados é particularmente alto ao se utilizar o sistema de escambo. Por isso e outros motivos, o mundo abandonou esse sistema há milhares de anos. Como está se tornando uma das poucas formas de entidades fora da Rússia negociarem com Moscou, o interesse nessa prática cresceu. Repórteres da Reuters, por exemplo, conseguiram identificar 8 casos de transações de escambo ocorrendo entre a Rússia e seus parceiros comerciais internacionais. Não foi possível determinar detalhes específicos, como os volumes exatos e os valores dos produtos que foram trocados, mas fontes internas admitiram que a prática estava se tornando mais frequente. Maxim Spassky, por exemplo, o secretário do Conselho Geral da União Russa Asiática de Industriais e Empresários, admitiu: o crescimento do escambo é um sintoma da desdolarização, das sanções, da pressão e dos problemas de liquidez entre os parceiros. Spassky disse esperar que o escambo aumente nas próximas semanas e meses. Enquanto outra fonte, que preferiu permanecer anônima por questões de segurança, observou que esse sistema era uma das poucas opções para bancos russos contornarem as sanções que os excluíram de transações em dólar e euro. Analistas apontaram que o aumento do escambo pode explicar as recentes discrepâncias no comércio russo. Dados do Banco Central mostram estatísticas bem diferentes das da alfândega do país. Especificamente, havia uma diferença de 7 bilhões entre o Banco Central e a alfândega. Dados do primeiro semestre de 2025, que alguns analistas veem como um sinal claro de quanto Moscou está regredindo para uma economia baseada no escambo. Uma das transações, identificada pela Reuters e confirmada por 2 fontes diferentes, envolveu automóveis chineses sendo trocados por trigo russo. De acordo com uma das fontes, os vendedores chineses pediram aos seus parceiros russos que os pagassem em grãos para evitar as sanções. Após ambos concordarem com valores e quantidades, os parceiros chineses compraram os carros na China usando yuan, enquanto as empresas russas compraram grãos usando rublos. Assim, ambos trocaram seus produtos. Outras transações seguiram padrão similar, apenas com produtos diferentes. 2, por exemplo, envolveram sementes de linho russas sendo trocadas por eletrodomésticos e materiais de construção da China. Especialistas do comércio russo notaram que as sementes de linho em um desses acordos valiam cerca de 100 mil. Outras transações envolveram metais russos trocados por máquinas e serviços chineses, além de alumínio russo usado para pagar uma empresa chinesa. Embora quase todos os acordos identificados envolvessem a China, um deles também foi com o Paquistão. Embora sem detalhes específicos, fontes disseram que algumas dessas transações permitiram a importação de certos produtos ocidentais para a Rússia. Esses produtos foram amplamente proibidos desde o começo da guerra, com muitas marcas ocidentais deixando o mercado russo logo após a invasão. Em 2022, embora isso possa parecer uma maneira viável para a Rússia contornar os problemas causados pelas sanções, na verdade, é provável que cause mais mal do que bem a longo prazo. E o Kremlin já tem experiência direta em lidar com o tipo de caos que o escambo pode trazer de volta. Na década de 1990, logo após a dissolução da União Soviética,
o escambo causou caos na economia russa. Foram criadas cadeias complexas de negociações envolvendo energia, alimentos, roupas e outros itens. Golpistas aproveitaram a confusão, explorando empresas e lucrando fortunas. Naquela época, a escassez de moeda e a inflação alta faziam do escambo uma opção relativamente atraente. Hoje em dia, é fácil perceber que o escambo está ultrapassado e é impraticável de várias maneiras. Mas acabou se tornando uma tática de último recurso para lidar com o peso cada vez maior das sanções ocidentais. Ao mesmo tempo, o escambo não é a única opção. Alguns comerciantes estão escolhendo alternativas, como agentes de pagamento, que facilitam transações entre empresas dentro e fora da Rússia usando diversos sistemas. No entanto, trabalhar com esses agentes pode ser tanto caro quanto arriscado. Empresas podem usar o VTB Bank, estatal russo com filial em Xangai, para facilitar o fluxo de fundos entre Rússia e China. Ou eles podem optar por usar criptomoedas, como explica Sergei Potiatinsky, vice-presidente de Operações e Tecnologia da Informação da BCS, uma empresa financeira russa. Pequenas empresas estão usando ativamente criptomoedas. Alguns levam dinheiro em espécie, outros usam compensações ou diversificam contas bancárias. Não há solução tecnológica pronta, e as autoridades russas podem fingir normalidade e manter postura firme. Trocar estoques de grãos e matérias-primas é uma forma normal de uma grande nação se comportar no século XXI, mas o resto do mundo não se deixa enganar. Essa regressão para uma estratégia de comércio da Idade da Pedra destaca a grave crise que o Kremlin enfrenta hoje. Nos últimos meses, por exemplo, as estatísticas mostram que os embarques de petróleo bruto por via marítima, através de portos russos importantes como Primorsk e Ust-Luga, diminuíram drasticamente. Primorsk, por exemplo, costumava receber 9 ou 10 petroleiros por semana. Agora esse número caiu para apenas 3. Ust-Luga costumava receber 12 ou 13 petroleiros por semana, mas esse número caiu para cerca de 7 ou 8 em média. As sanções recentes dos Estados Unidos da América à frota sombra da Rússia reduziram o número de petroleiros que o país pode usar para transportar petróleo mundialmente, restringindo sua capacidade de exportação e provocando grandes descontos em seus recursos mais valiosos e procurados, como o petróleo Urais, atualmente mais de 20 abaixo do Brent. Além disso, os preços globais do petróleo também vêm caindo, chegando a apenas 63 por barril para o Brent e cerca de 58 para o West Texas Intermediate. Assim, o lucro líquido da Rússia por barril cai ainda mais a cada semana, e seus exportadores foram obrigados a dar descontos inéditos a importadores da Índia e de outros países, só para fechar negócios e trazer algum dinheiro. Mesmo com medidas drásticas, os problemas da Rússia continuam acumulando. Atualmente, o governo está vendo receitas totais de petróleo e gás cerca de 35% menores do que há 12 meses. Com lucros em queda, bancos nacionais e estrangeiros ficam mais relutantes em processar pagamentos. Até parceiros comerciais antes confiáveis estão prestes a recusar acordos com o rublo russo, temendo que só possuir a moeda já os coloque sob risco de sanções ou investigações futuras. Tudo isso contribui para criar uma situação em que a Rússia vai achar cada vez mais difícil cobrir o custo das importações e fechar os acordos necessários. Algumas empresas menores devem fechar, já que os custos aumentam e os acordos ficam mais difíceis. Até grandes empresas do complexo militar industrial podem ter dificuldade para obter recursos e materiais necessários para operar. Por ora, o escambo pode parecer uma solução rápida, dando às empresas uma forma de trazer ativos essenciais ao país. Isso também tem a vantagem de ajudar a Rússia a, de certa forma, preservar as relações comerciais tão importantes de que precisa para manter sua economia funcionando. Essas próprias relações provavelmente já estariam irremediavelmente rompidas agora, se o escambo e outros sistemas alternativos de pagamento, como as criptomoedas, não existissem. Trocar mercadorias é uma salvação, uma forma das empresas russas manterem cadeias de suprimentos críticas ativas, mesmo com o sistema financeiro do país cada vez mais restrito e à beira do colapso. Mas está longe de ser uma solução perfeita, e quanto mais a Rússia depender desses acordos, mais evidentes ficarão os problemas do escambo.
As marcas russas, por exemplo, vão perceber que muitas empresas internacionais simplesmente não estão dispostas a participar de negociações baseadas em escambo, pois isso não se encaixa em seus modelos de negócios. Muitas não têm experiência nesse comércio, por isso serão cautelosas e relutantes em se envolver. Aquelas que estiverem dispostas a fazer escambo e tiverem a experiência necessária para isso, podem encontrar maneiras de explorar a posição fraca da Rússia, elaborando acordos desequilibrados que deixem as marcas russas em situação muito pior do que estariam se estivessem realizando uma transação financeira regular. As condições já estão se tornando cada vez mais difíceis, se não impossíveis, para muitos bancos e empresas russas operarem, devido ao alto custo da guerra com a Ucrânia e a canibalização de várias indústrias russas pelo complexo militar industrial. Se as empresas precisarem aprender as complexidades de um antigo sistema de troca, a vida delas ficará 10 vezes mais difícil. A última coisa que muitos empresários e CEOs russos querem fazer é calcular exatamente quanto grão, linhaça ou outros materiais-primas aleatórios eles precisam comprar em troca. Para conseguir trazer componentes vitais e manter suas empresas funcionando corretamente, é complicado demais, caótico demais, e para muitos vai ser difícil demais de suportar. Infelizmente para eles, a menos que haja uma mudança repentina e drástica de sorte, a situação não vai melhorar tão cedo. Enquanto houver guerra, as sanções continuarão. A União Europeia avalia próximos passos e planeja substituir o teto de preços sobre especialistas em petróleo russo. Uma proibição total dos serviços marítimos poderia eliminar grande parte do comércio de petróleo entre Rússia, Índia e China, forçando a Rússia a abandonar sua guerra com a Ucrânia em uma última tentativa desesperada de sobreviver, ou de alguma forma expandir sua frota clandestina para manter o petróleo circulando em quantidades suficientes. Com as novas sanções também atingindo a frota clandestina, a indústria de petróleo do país deve sofrer um grande impacto até 2026 e além. A União Europeia decidiu encerrar todas as importações de gás russo e eliminar totalmente o petróleo russo. Isso finalmente vai pôr fim à dependência da Europa dos recursos russos. As importações de gás natural, liquefeito, acabam em 31 de dezembro de 2026 e o gás de gasoduto será interrompido até 30 de setembro de 2027. Ao fazer esse anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou: "Hoje, entramos na era da total independência energética da Europa em relação à Rússia. O REPOWER União Europeia cumpriu o prometido. Ele nos protegeu da pior crise energética em décadas e acelerou nossa transição dos combustíveis fósseis russos. Estamos encerrando permanentemente essas importações e esvaziando o cofre de guerra de Putin. Estamos em solidariedade com a Ucrânia e voltamos nossa atenção para novas parcerias energéticas e oportunidades para o setor." Isso é péssima notícia para a Rússia. As sanções seguirão aumentando e os lucros e receitas inevitavelmente cairão. Até as indústrias e recursos dos quais a Rússia depende, como petróleo e gás, deixarão de ser fontes estáveis e constantes de renda e investimento. Se isso continuar, o país pode ser forçado a voltar à Idade da Pedra, não só pelo retorno ao escambo. Seu povo já está sendo isolado de viagens e comércio internacionais, com suas liberdades sendo lentamente retiradas por um governo cada vez mais paranoico e tirânico. A única dúvida é: até onde a Rússia cairá antes de algo mudar? Agora, saiba mais sobre o colapso econômico do Kremlin neste vídeo, que mostra como ataques estratégicos da Ucrânia paralisaram refinarias, fecharam portos e eliminaram a receita do petróleo essencial para Putin manter sua máquina de guerra funcionando. Alternativamente, confira nossa análise hipotética detalhada sobre o que aconteceria se a Ucrânia fosse autorizada a entrar na aliança da OTAN e o que isso representaria para a Rússia de Putin, agora e futuramente. E para mais conteúdos informativos e esclarecedores sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes ao redor do mundo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também. Assim você será o primeiro a saber sobre as últimas notícias de última hora.